mais uma vez aqui no nosso templo unificado Irmão Radamés, com o nosso encontro semanal, onde seguimos estudando as leituras da Bíblia. Hoje foi Marcos, capítulo 8, versículo do 14 ao 21, o fermento dos fariseus e de Herodes. Estava Jesus com os seus apóstolos no barco e eles vieram até ele e disseram: Mestre, só temos um pão. E aí Jesus falou para eles: e o fermento dos fariseus e de Herodes? E eles disseram: mas mestre, nós só temos um pão. E Jesus perguntou para eles: por que vocês focam no que não temos em vez de focar no que temos? Lembra quando dos fariseus a gente tinha 5 pães e a gente conseguiu alimentar 5.000 pessoas? Lembra quando a gente tinha 7 pães e conseguiu alimentar 4.000 pessoas? Então, Jesus disse para eles: por que vocês não têm olhos de ver e nem ouvidos de ouvir? Não compreenderam nada ainda. E a gente vem atravessando os milênios, pezinho por pezinho, e continuamos não compreendendo nada ainda. Passinho por passinho, e a gente continua não compreendendo nada ainda. Então, é uma metáfora bem pequenininha, né? Uma parábola bem pequenininha, aonde ele fala, as pessoas não entendem, né? Fermento dos fariseus e de Herodes. Ele quis dizer o que ele aumentou, amplificou, multiplicou em 1.000, né? 5 pães sustentou 5.000 pessoas. Então, olha só, 5.000 vezes ele multiplicou um pão. Porque cada pedaço que ele tirava daqueles pães, né? Ele voltava, ele tirava e o pão voltava, entendeu? Isso tudo é estudado hoje na física quântica. A criação, né? O poder da criação. O foco no que tu tem, ao invés de tu prestar atenção naquilo que tu não tem, né? Prestar atenção naquilo que tu tem, naquilo que tu pode conseguir. Acreditar que tu já tem as coisas, mesmo tu achando que tu olha ali pro cesto do pão e só vê um pão, então tu tem que olhar pro cesto do pão e tem que ver ele cheio. É a mesma história que o copo, né? Quando tá pela metade. Ou tu vê ele meio cheio ou tu vê ele meio vazio. A opção é tua. Do que tu vai entender naquele copo. E esses ensinamentos a gente vem tendo há muito tempo, né? Porque Buda já falou, né? Tudo é mente. Muito antes de Jesus Cristo, Buda falou para nós, tudo é mente. A nossa criação toda é na mente. Nosso pensamento, aquilo que a gente acredita é o que a gente tem, a gente faz. E Jesus estava ali no barco com os 12 apóstolos, né? Aqueles seres bem mais evoluídos do que nós, com certeza, pois eles já estavam ao lado de Jesus enquanto nós estávamos contra ele nesse período da nossa vida. Ainda não estavam conseguindo compreender os ensinamentos do mestre deles. Já tinham assistido, né? Quando passa essa parábola aqui, eles já tinham assistido Jesus repartir 5 pães para 5.000 pessoas. E ainda duvidavam, né? Porque eles não tinham ouvido de ouvir e nem olhos de ver as coisas que o mestre estava fazendo. E nós continuamos não tendo, porque a gente não entende certas coisas.
A gente não entende o aprendizado, né? A gente não entende o sofrimento, a gente não percebe as coisas boas, né? A gente dá o foco maior sempre nas coisas ruins, então as coisas ruins acabam sempre se ampliando, sendo muito maior do que elas realmente são. E os milênios vão passando e nós, né, seres humanos, como diz o mestre Hélio Couto, continuamos seguindo a passos de formiga e sem vontade. Na verdade, Hélio Couto repete Lulu Santos na música, né? Assim caminha a humanidade a passos de formiga e sem vontade, porque a gente não tem vontade de crescer, a gente não tem vontade de progredir. A gente quer que as coisas caiam milagrosamente do céu. Ou às vezes a gente quer resolver tudo sozinho, sem ter alguém do nosso lado para nos orientar, para nos mostrar o caminho, né? Porque quando nós temos mais pessoas, quando nós temos mais suporte, a gente consegue ir mais longe, né? A gente consegue ir mais longe quando a gente tem uma rede de apoio, seja espiritual, né? Seja física, sejam pessoas que a gente ama, mas quando a gente consegue ter uma rede de apoio, a gente consegue ir mais longe. Quando a gente consegue acreditar que um ser superior, né, que é o Criador de todas as coisas, tem o controle perfeito de toda a existência e que tudo que Ele quer para nós é que nós sejamos felizes. Tudo que Ele quer para nós é que nós possamos ter alegrias nesse planeta. Jesus Cristo nos ensinou que Deus, Ele é amor, Ele é bondade, Ele é caridade. Enquanto que antes, o que nos ensinavam era que o Deus era vingativo. Eu vi na placa, numa tira de coisas escritas num carro, essa semana, que dizia assim: eu temo a vingança do meu Deus. Eu achei uma coisa tão absurda para os dias de hoje. Eu vi isso no carro. Ontem. Eu temo a vingança do meu Deus. Mas que Deus é esse? Que Deus é esse que faz com que os seus filhos temam a sua vingança? Eu acho que as pessoas não conseguiram entender ainda o que Jesus veio nos ensinar. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Como que eu vou amar um Deus que quer se vingar de mim? Não foi esse Deus que Jesus trouxe para nós. Ele trouxe um Deus que é amor. Eu vou amar Ele sobre todas as coisas porque o que Ele emana para mim é amor. E eu vou amar o meu próximo como a mim mesma porque Ele me ensina que eu preciso me amar. Antes de eu amar o meu próximo, eu preciso me amar. Se eu não me amar, se eu não me compreender, se eu não souber quem eu sou, eu não consigo amar os outros. Não consigo ajudar ninguém. Então, as lições de Jesus são todas baseadas no amor. No carinho, na compreensão, né? Então, essas parábolas são tão sutis, né? Quando ele diz assim, que com um pão é alimento suficiente para alimentar um barco inteiro, né? Uma embarcação inteira. Ele está dizendo da capacidade que ele tem de manipular, né? Os átomos, de manipular a massa daquele pão e fazer com que ele se multiplique. Já falei outras vezes aqui, talvez, sobre o Sai Baba, né? Aquele guru indiano, que ele criava nas suas próprias mãos, materializava nas suas próprias mãos, ele manipulava os átomos e ele criava uma corrente de ouro, um pedaço de pão, um
um livro, não lembro muito bem, uma pedra, e ele ia dando para as pessoas assim na frente das pessoas, ele fazia assim com a mão e ia alcançando. E o Divaldo Franco tem uma palestra dele que ele conta que ele foi na Índia e ele chegou a ver o Sai Baba. Agora o Sai Baba já desencarnou, né? E ele chegou a ver e ele ficou estarrecido de ver o poder da energia daquele ser encarnado com um poder de criação incrível. Porque ele tinha olhos, né, de ver, ele tinha ouvidos de ouvir, ele sabia como que as coisas funcionavam. Provavelmente ele acreditava no fermento, né, que Jesus falou. Porque se tu sabe que tu tem o fermento, se tu sabe que tu tem o poder de criar, tu vai fazer o que tu quiser. Mas nós ainda não chegamos a esse nível de manipular nas nossas mãos e fazer aparecer materializado uma pedra. Ó, consegui. Baixei a mão, ó, subiu uma pedra. Não, ainda não. Mas a gente tem o poder do nosso pensamento. A gente tem o poder da criação através do nosso pensamento, das nossas palavras. Né? As palavras têm uma força incrível. A gente consegue materializar as coisas não assim, instantaneamente, como magia, mas através das nossas palavras, através do nosso pensamento. A gente consegue modificar nosso campo energético ao ponto de que as coisas venham até nós, né? Através do nosso campo energético modificado, abre as porteiras. Abre as porteiras para que as coisas aconteçam, né? Então tu pensa assim, eu tenho 2.000 reais de conta para pagar essa semana. Mas tudo bem, porque eu tenho certeza que eu vou conseguir. Então tu vai trabalhar e tu vai fazer 3.000 reais. É mais ou menos isso aí que é a nossa materialização hoje, né? Eu preciso comprar X coisas, que custa X valor, e eu vou trabalhar e esse valor vai entrar na minha conta, né? Porque eu acredito que é possível. Agora, quando a gente não acredita, ou então, muitas vezes nem fica pensando, eu tenho que comprar, vou trabalhar e eu vou comprar e nem foca no assunto e as coisas acontecem, né? Porque é possível. É bem possível, sim. Quando a gente muda o nosso pensamento, a nossa percepção, a gente consegue materializar as coisas, né? Mas tudo isso não é só na parte material, tá? A gente fala na parte material porque nós estamos num corpo material, habitando um planeta material, onde nós precisamos desses bens materiais para viver com mais conforto, né? Muitas vezes para sobreviver, a gente precisa do alimento, a gente precisa da casa, a gente precisa das roupas para se aquecer, né? Ultimamente mais do que nunca, a gente precisa de roupas porque tem feito muito frio. Então a gente está num plano material e nós falamos sobre isso. Não tem nada de errado em falar sobre isso. Mas a gente também pode compreender isso para o nosso lado espiritual, né? Para a nossa evolução espiritual, para a gente perceber quanto nós podemos crescer espiritualmente, né? O quanto a gente acreditando, a gente consegue desenvolver a nossa mediunidade, a nossa espiritualidade, a nossa paciência, né? Enfim, tudo que nos faz ser melhores, quando a gente acredita que é possível, a gente consegue, né, nos tornar seres melhores. Porque nós estamos num mundo material, mas nós somos seres espirituais, né? Aqui não é a nossa casa de verdade. Nossa casa de verdade é quando nós estamos desencarnados no mundo espiritual. É lá que é a nossa casa de verdade. Aqui a gente está só experimentando, estudando, vivendo experiências que a gente precisa do corpo material para viver. Então a gente vem para esse planeta para isso. Mas a nossa casa não é aqui.
E a gente vem aqui para buscar o nosso progresso, para a gente aprender, passar por essas experiências e conseguir evoluir. Para isso, nós precisamos dos bens materiais, mas eles com certeza não são os mais importantes, né? Os mais importantes que a gente vem buscar aqui é a nossa paz espiritual, é a nossa evolução, a nossa compreensão de quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós queremos ir. O que a gente precisa fazer para estar num lugar melhor, num patamar melhor, podendo ajudar mais pessoas, mais espíritos. Então é isso que a gente tem que pensar, né? Que a gente está aqui, mas a gente não é daqui. A gente só está nesse planeta. Eu só estou como Cíntia hoje, mas eu não sou. Não sou. Quando eu desencarnar, eu volto para o meu mundo e possivelmente quando eu reencarnar, eu estarei como outra pessoa, como outro nome, com outra família, em outro lugar. Né? Mas para que eu esteja num lugar melhor, para que eu vá para um lugar melhor, eu preciso cumprir com o que eu me comprometi, cumprir com a missão que eu vim fazer aqui e encontrar a minha evolução para essa encarnação. Nós precisamos de muitas encarnações para encontrar uma evolução mais plena. Então a gente vai passo a passo alcançando a evolução referente a cada uma das nossas encarnações. E é só isso que eu busco hoje, né? Me melhorar um pouquinho a cada dia. Nós estamos no planeta, não é para ser melhor do que ninguém, é para sermos a cada dia melhores do que nós mesmos. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. E quando a gente não consegue, então a gente fica meio que parado. Quando a gente se prende, não quer se modificar. Síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, vou ser sempre assim, não quero mudar. Não dá. A gente precisa. A mudança é a transformação. Então, cada dia melhor. Um melhor que o outro sempre. Hoje quem vai conversar um pouco com nós, né, com vocês, conosco, é o seu João Antônio, seu Sete Estradas, Sete Encruzilhada. Vem trazer para nós seus incríveis ensinamentos, nos mostrar o quanto a gente pode sair do fundo do poço e ascender, né, os lugares mais altos da espiritualidade. Um salve, meus filhos. Um salve a todo mundo. Um salve a todas as falanges. Salve. Salve ao povo da rua. Salve os preto velho. Salve Senhora Mãe. Salve seu Xangô. Salve seu Omulu. Salve todas as falanges de Umbanda e de todas as bandas. Salve os nossos irmãos católicos, evangélicos, espírita, de todas as crianças. Porque aqui o que importa é o que vamos fazer da nossa vida.
não o que já fizemos um dia. O que importa é o que a gente vai ser daqui para frente. Aquilo que ficou lá atrás não dá para mudar. O que ficou lá atrás já foi. Foi do jeito que foi e não dá para mudar. Mas daqui para frente sempre dá para fazer diferente. É bem isso que a filha falou. Fazer o amanhã ser melhor que hoje. E o hoje melhor que o hoje. E cada dia que passar, melhor que o anterior. Perceber assim, nos irmãos, companheiro de jornada, como aqueles que nos dão a oportunidade de ser melhor. Não perceber o erro do irmão para se sentir melhor. Perceber que quem está ao teu lado na caminhada da vida está ali para te ajudar a progredir. Que a dor do outro é a tua lição para te entender que tu pode ser melhor. Nunca achar que o outro está sofrendo porque ele merece, porque ele fez tudo errado, porque de certo na outra vida fazia as coisas ruins. Não. Achar que tu pode estender a mão e amenizar a dor daquele irmão. Muitas vezes, principalmente os irmãos das crenças espirituais, assim, de reencarnação, né? Coloca tudo na vida anterior. Coloca toda a responsabilidade do seu dia a dia, das coisas que estão lhe acontecendo, da coisa que aconteceu com o outro, tudo na vida anterior. Tudo é karma. Isso aí, filha. Sem ter a noção, sem prestar atenção, que muitas vezes as coisas que estão acontecendo estão ali do seu lado. Foi por conta daquela atitude que você tomou ontem. É um resultado daquilo que foi feito agora. E quando você vê o seu irmão sofrendo e você não faz algo para amenizar ele, porque você acha que ele merece aquela dor, você está sendo uma pessoa pior que ele. Porque se o Criador colocou uma humanidade inteira só nesse planeta, fora os outros, não foi para sofrer. Não foi. Foi para aprender. Foi para entender como é que as coisas funcionam. Mas acontece que quando chega, entra num corpo de matéria assim, acontece uma transformação nas pessoas que se esquece de tudo. Uma transformação assim pelo poder, pela vaidade, pelo orgulho. Começa a se colocar como se fosse melhor. Alguns se colocam como se fosse pior, né? Porque eu não consigo nada, porque eu sou pior do que o outro consegue porque é melhor que eu.
São umas coisas que colocam na cabeça, sabe? Vida após vida. Os filhos chamam de crença ancestral, né? Mal sabe que o ancestral era ele mesmo, colocando aquela crença na sua cabeça. E vai trazendo vida após vida, sem querer mudar, sem querer evoluir, sem tirar um tempo para meditar sobre os acontecimentos ao seu redor, sem perspectiva nenhuma de uma nova era, onde as coisas são muito melhores, achando que só existe o aqui e o agora. Por mais que o universo esteja todo interligado e o que era ontem, era hoje e amanhã, não existe só o aqui e agora, porque senão não teria progresso. O ontem é a tua perspectiva de um amanhã melhor. Tu olhar para ti e entender que ontem o que tu fez estava errado, hoje tu vai fazer diferente para amanhã ser melhor. Assim é que se dá o progresso. Agora, se você olhar para o seu erro de ontem e repetir o hoje e repetir ele amanhã, você fica parado. Fica paradinho ali sem se movimentar. Então Jesus Cristo estava numa embarcação com todos os seus apóstolos e eles estavam preocupados com o estômago. Mediante um ser de luz de tamanha magnitude, aonde eu acho que até os filhos hoje, se parasse na frente dele, não sentiria frio, nem fome, nem sede, nem nada, só ficaria assim. E aí ele fala para eles assim: vocês não entenderam é nada do que a gente está fazendo aqui. Porque o pão para mim, ó, eu só pego e encho a barriga de vocês. Vocês não precisam se preocupar com isso. Mas o que a gente realmente está fazendo aqui, vocês não entenderam é nada. Vamos começar de novo para ver se vocês vão entender. Né? E assim é nos dias de hoje. Os mentores, vem um dia, vem o outro, vem o outro. E fala, explica, ensina o que está aqui, destrincha, desmiuceia, entrega pronto, diz assim, come agora. E os filhos continuam entendendo é nada do que já estava dito há milênios atrás. Quando o seu Buda estava no planeta também, e ele mostrou para os encarnados da época que bens materiais
não importava. Porque se você pensasse, você teria. Então você não precisava se preocupar com os bens materiais. Você precisava se preocupar em ser melhor. Antes do nosso Senhor Jesus Cristo, muito antes. Ele já veio dizer isso. A mente é tudo. Cria o que você quiser. Se preocupe em ser melhor. Se preocupe com o seu espírito. Quanto melhor, mais cria, né? Melhor a gente, mais fácil a gente cria. É rápido. Mas aí se fala. Não compreendeis ainda. É que uns não querem compreender para não ter que mudar, né? Para trabalhar, mais fácil. Nós somos assim. Então, veio nosso Senhor Jesus Cristo e disse: por que te preocupas em amealhar tesouros? Pois que os lírios do campo não pensam nisso e têm as mais belas vestes. Ele quis dizer o que com isso? Seja bom, enfeite a vida dos outros, emane o perfume para que os outros sintam. Pense no bem do outro e tudo te será dado. Não foi isso, será que ele quis dizer? Os lírios do campo, o que eles fazem? Vivem para o outro, para embelezar a vida do outro. E tudo, quanto mais eles embelezam, mais beleza eles têm. Os pássaros no céu, que cantam felizes aos seus ouvidos, não precisam pedir por roupas, porque já têm as mais belas plumagens para aquecer seu corpo nas noites frias. Eles apenas cantam para alegrar os vossos ouvidos. E o resto, o Criador proporciona. Então, quando a humanidade entender que tudo aquilo que fizer para o outro, na verdade, está fazendo para si mesmo, para de se preocupar com seu umbigo, vai viver para ajudar os outros e vai ter tudo de melhor que o planeta pode lhe oferecer. Mas quando se fala em ajudar os outros, se fala naquela ajuda de coração. Não pensando, eu vou fazer isso, porque se eu fizer, né, eu vou ganhar ali do outro lado. Barganhar com Deus. Né? Aí às vezes não dá muito certo. Às vezes tem aquela pessoa que ajuda, mas como é que é para se mostrar? E aí não funciona muito direito as coisas.
o universo ele é tão perfeito que as coisas têm que ser feitas nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Vibração. Vibrar no bem. Porque quando os lírios perfumam o ambiente, eles não estão pensando que eles vão ganhar mais perfume em troca. Eles simplesmente são aquilo e continuam ganhando. Quando a gente ajuda alguém do fundo do coração, é assim que acontece. Tudo vem em abundância. Porque se você precisa de bens materiais para ajudar alguém e você faz de coração, muito mais bens materiais virão até você. É uma conta tão perfeita que não precisa nem ser um grande matemático para fazer. É só fazer. E tudo vos será dado por acréscimo. E já fazem mais de 2000 anos que o nosso Senhor Jesus esteve aqui. E nós estávamos do lado oposto, achando que ele era algo prejudicial para nós, né? Nós estávamos crucificando aquele ser de luz. Por isso, atrasamos em muito a nossa evolução. Porque não compreendemos a magnitude do momento. Mas imaginem, meus irmãos, se os 12 que estavam com ele, que bebiam das suas palavras e dos seus ensinamentos, ainda assim não compreenderam nada até certo momento. Imagina nós que éramos trevosos da época, como queriam entender. Então, vem a conta, né? Vem a conta. Não porque o Criador é vingativo e raivoso, porque nós atraímos para nós aquela situação. E quando caímos em consciência, a gente entende que a gente merece aquela dor e aquele sofrimento. Quanto mais a gente acha que merece aquela dor e aquele sofrimento, mais ela vem e maior ela é. Então ficamos anos e anos e anos naquela dor e naquele sofrimento, nos punindo pelos nossos atos. Né? Até que um belo dia a gente consegue ouvir as orações que são emitidas em nosso favor. Porque mesmo nós sendo o pior da escória da humanidade,
afundados na lama até o pescoço. Ainda assim, alguém nos ama. Ainda assim, nosso Senhor Jesus não desiste de nós. O Criador nos ama incondicionalmente. Só espera o momento da gente compreender a necessidade de pedir para nos ajudar. E aí então tudo se transforma. E a gente vai em busca do progresso. E quando a gente entende que o progresso é ajudando alguém, então passamos a ajudar. Mesmo que seja com os nossos exemplos, né? Com as nossas histórias, com aquilo que a gente já aprendeu e hoje pode trazer para os irmãos. Quem sabe aprender um pouco também. A gente passa a ajudar e quanto mais a gente ajuda, melhor a gente fica. Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Cada palavra que sai para o meu ensinamento são partículas de luz no nosso espírito. E quando a gente consegue, meus irmãos, ajudar um ser humano que seja, já estamos muito satisfeitos. Mas não que a gente se contente em ajudar. Porque a gente vai ficar tentando, até conseguir ajudar mais. Até conseguir fazer com que aqueles espíritos que a gente ama compreendam da importância de se modificarem, criarem novos hábitos e passar a ajudar os seus irmãos. Então a gente se sente com a missão um pouco mais cumprida. E nessa noite eu estou aqui porque tenho uma missão a cumprir. Né? Estarei aqui nesta casa pelos próximos 10 dias, ajudando no trabalho espiritual que vai ser necessário, enquanto os irmãos estarão ajudando a parte material. Estejam todos muito conectados com a divindade. Lembrem que estamos aqui, peçam e tudo vai dar certo. Tá bom, meus irmãos? Então estaremos todos vibrando na energia do amor. Porque, como eu disse, se conseguirmos ajudar um, já estamos felizes. Mas para que esse um seja ajudado, o entorno precisa se modificar também. Certo? Que a luz do Cristo Jesus
caia sobre todos os irmãos na face da terra, abençoando a cada um de vós, e um salve a todos os irmãos, e um lalupo a todo o povo da rua. Um lalupo.